18. Grão-príncipe da guerra. Ati foi outrora um homem bom e generoso, e você viu no que ele se tornou. Raze, por sua vez, estava entre os indivíduos mais abomináveis, astuciosos e perigosos que eu já conheci. Sim, isso foi cortado, disse o corpulento coureiro, mostrando a correia para Adolin examinar. Você não concorda isso? O outro coureiro assentiu. Yes era um irialiano de olhos amarelos e cabelos muito dourados. Não louros, dourados. Tinham até um brilho metálico. Ele mantinha-os curtos e usava um chapéu. Era óbvio que não queria que chamassem atenção. Muitos consideravam uma mecha de cabelos irialianos um talismã de boa sorte. Seu colega, Avaran, era um aletiano olhos escuros que usava avental sobre o colete. Eles trabalhavam do modo tradicional. Um se encarregava das peças maiores e mais resistentes, como celas, enquanto o outro se especializava em detalhes finos. Um grupo de aprendizes labutava ao fundo, talhando ou costurando couro de porco. Cortada, concordou Is, pegando a correia com a varã. Concordo. Que a danação me carregue, murmurou Adolin. Quer dizer que o Rokar estava certo? Adolin, disse uma voz feminina atrás dele. Você disse que nós íamos dar uma caminhada. É o que estamos fazendo, disse ele, virando-se e sorrindo. Janala o aguardava de braços cruzados. Usava um lustroso vestido amarelo, de corte impecável, abotoado nas laterais e encimado por um colarinho com bordados vermelhos. Eu pensei que, sendo uma caminhada, nós íamos caminhar. Bem, já vamos fazer isso. Vai ser magnífico. Vamos caminhar, passear e... perambular? Sugeriu Is, o coureiro. Isso não é um tipo de bebida? Perguntou Adolin. Não, Luminobre. Tenho certeza de que é outra palavra para caminhar. Tudo bem, disse Adolin. Vamos perambular muito também. Perambular. Sempre gostei de perambular. Ele coçou o queixo e pegou a correia de volta. Vocês têm certeza de que essa correia foi cortada? Não há muita margem para dúvidas, Luminobre, disse Avaran. Não é um simples rasgão. O senhor deveria ser mais cuidadoso. Cuidadoso? Sim, disse Avaran. Tomar cuidado para que fivelas frouxas não fiquem roçando o couro até cortá-lo. Às vezes, durante a noite, as pessoas guardam a sela virada para baixo e deixam a correia da cilha solta. Aí colocam alguma coisa pesada por cima da sela e comprimem a correia. Acho que foi isso que causou o corte. Ah, quer dizer que a correia não foi cortada de propósito? Bem, pode ter sido, disse Avaran. Mas por que alguém cortaria uma cilha assim? Por que, realmente? Pensou Adolin. Ele se despediu dos dois coureiros, enfiou a correia no bolso e ofereceu o braço à janela. Ela o segurou com a mão livre, evidentemente feliz por se ver livre da loja de couros. Havia um leve odor desagradável ali, embora não tão desagradável quanto o de um curtume, ou de um açougue. Ele a vira procurar o lenço algumas vezes, como se quisesse levá-lo ao nariz. Restaurante também é a mesma coisa. Eles saíram da loja ao sol do meio-dia. T-Bone e Marx, dois olhos claros da guarda cobalto, os aguardavam do lado de fora, com a criada de janela, Falksy, uma jovem azistiana olhos escuros. Os três começaram a seguir a Dorin Janala, que caminhava pelas ruas do acampamento. Em voz baixa, com seu sotaque carregado, Falksy reclamava da falta de uma liteira adequada para sua senhora. Janala não parecia se importar. Inspirava profundamente o ar puro e se agarrava ao braço de Adolin. Era linda, ainda que gostasse de falar de si mesma. Tagarelice era um atributo que Adolin normalmente apreciava em uma mulher. Mas naquele dia teve dificuldade em prestar atenção quando Janala começou a lhe contar o último mexerico da corte. A correia fora cortada, mas ambos os coureiros haviam presumido que fora o resultado de um acidente, o que sugeria que estavam familiarizados com cortes semelhantes.
Uma fivela frouxa ou qualquer outro descuido podia ter danificado o couro. Só que daquela vez o corte fizera o rei cair do cavalo em meio a uma luta. Poderia haver outro motivo? Você não acha, Dorim? Perguntou Janela. Sem dúvida, respondeu ele desatento. Então você vai falar com ele? Hein? Com seu pai. Será que você não poderia pedir a ele para deixar os homens trocarem de vez em quando esse uniforme horrivelmente antiquado? Bem, ele é muito firme quanto a isso, disse Adolim. E o uniforme não é tão antiquado assim. Janalo fulminou com os olhos. Tudo bem, é meio sem graça. Como todos os oficiais olhos claros de alta patente no exército de Dalinar, Adolim usava um simples conjunto azul de corte militar. Um longo manto azul sem bordados e uma calça engomada, em uma época em que a moda eram coletes, acessórios de seda e echarpes. O par de glifos de Colin estava bem à vista, nas costas e no peito, e a camisa era presa nas laterais por botões de prata. Era um uniforme simples e facilmente reconhecível, mas extremamente básico. Os homens de seu pai o adoram, Adolim, disse Janala. Mas as exigências dele estão se tornando cansativas. Eu sei, acredite. Mas não acho que posso mudar a cabeça dele. Como explicar? Apesar de 6 anos de guerra, Dalinar não havia fraquejado em sua resolução de aderir aos códigos. Na verdade, sua dedicação a eles estava aumentando. Pelo menos agora Adorim entendia, em parte. O amado irmão de Dalinar fizera um último pedido. Siga os códigos. Verdade que o pedido se referia a um determinado evento, mas o pai de Adolim era conhecido por levar as coisas ao extremo. Adolim só queria que ele não exigisse o mesmo dos outros. Individualmente, os códigos eram apenas pequenas inconveniências. Esteja sempre de uniforme quando em público. Nunca se embriague. Evite duelar. Em conjunto, porém, eram opressivos. Sua resposta à janela foi interrompida quando um toque de berrantes ecoou no acampamento. Adolim se aprumou, olhou para leste em direção às planícies quebradas e contou a série de toques seguinte. Uma crisálida fora avistada no platô 147. Era bem perto. Ele prendeu a respiração, esperando uma terceira série de toques, convocando os exércitos de Dalinar para a batalha. O que aconteceria somente se seu pai desse ordem? Em parte, ele sabia que aqueles toques não viriam. O platô 147 também estava perto do acampamento de Sadias, que certamente faria uma incursão. Adolim olhou para a janela. Ela escolhera a música como vocação e quase não se interessava pela guerra, embora seu pai fosse um dos oficiais da cavalaria de Dalinar. Por sua expressão, Adolim pôde perceber que até ela entendeu o significado da ausência do terceiro toque. Uma vez mais, Dalinar optara por não lutar. Venha, disse Adolim, virando-se e rumando em outra direção, praticamente arrastando Janala. Há uma coisa que eu quero verificar. Dalinar observava as planícies quebradas, as mãos cruzadas atrás das costas. Estava em uma das plataformas mais baixas na subida ao palácio de Elrocar. O rei não residia em nenhum dos 10 acampamentos de guerra, mas em um pequeno complexo situado em uma colina próxima. A subida de Dalinar até lá foi interrompida pelos berrantes. Ele observara o cenário suficiente para ver o exército de Sadia se reunir. Dalinar podia ter enviado um soldado para preparar seus homens. Estava perto bastante. Luminobre, disse uma voz a seu lado. O senhor deseja continuar? Proteja o rei do seu jeito, Sadias, pensou Dalinar. Eu o protegerei do meu. Sim, Techave, disse ele, virando-se e continuando a subir o caminho em zigue-zague. Techave o acompanhou. Ela tinha mechas louras em seus negros cabelos aletianos, que usava intrincadamente entrelaçados, olhos violetas e expressão preocupada, o que era normal. Ela parecia sempre precisar de algo com que se preocupar.
Techave e sua escriba auxiliar eram esposas de oficiais. Dalinar confiava nelas. Na maior parte do tempo. Era difícil confiar em alguém inteiramente. Pare com isso, pensou ele. Você está começando a ficar tão paranoico quanto o rei. De qualquer forma, a volta de Jasna o deixaria feliz. Se ela um dia decidisse retornar. Alguns de seus oficiais mais graduados haviam sugerido que ele devia se casar de novo, no mínimo para ter uma mulher que pudesse ser sua escriba principal. Pensaram que ele havia rechaçado as sugestões devido ao amor por sua primeira esposa. Não sabiam que ela se fora, desaparecera de sua mente, tornara-se uma mancha nevoada em suas lembranças. No entanto, de certa forma, seus oficiais tinham razão. Ele hesitava em se casar de novo porque odiava a ideia de substituí-la. Tudo o que tinha de sua esposa lhe fora tirado. Tudo o que restava era uma lacuna. Preenchê-la para obter uma escriba parecia insensibilidade. Dalinar prosseguiu seu caminho. Além das duas mulheres, era acompanhado por Renarin e 3 integrantes da guarda cobalto, que usavam chapéus de feltro azul cobalto, capas da mesma cor sobre couraças prateadas e calças também azul cobalto. Eram olhos claros de baixa patente, autorizados a portar espadas para combates corpo a corpo. Bem, Luminobre, disse Techave. O Luminobre Adolin me pediu para lhe relatar os progressos feitos na investigação sobre a Cília da Sela. Ele está conversando com o Coreiro neste momento, mas até agora não há muito o que dizer. Ninguém viu qualquer pessoa mexendo na cela do cavalo de Sua Majestade. Nossos espiões disseram que não ouviram nenhum rumor a respeito de alguém contando vantagem nos outros acampamentos. E ninguém no nosso acampamento recebeu grandes somas de dinheiro, pelo que conseguimos descobrir. Os cavalariços disseram que verificaram a cela, mas, quando pressionados, admitiram que não conseguem se lembrar de terem verificado a Cília especificamente. Ela balançou a cabeça. Uma armadura fractal exerce uma grande pressão, tanto sobre o cavalo quanto sobre a cela. Se houvesse um jeito de domar mais richadios... Acho que seria mais fácil domar grandes tormentas, Luminosa. Bem, são boas notícias, eu acho. Para nós, é melhor que essa história da correia não dê em nada. Há mais uma coisa que eu gostaria que você verificasse. É um prazer servi-lo, Luminobre. O grão-príncipe Aladar tem falado em tirar umas férias curtas em Aletkar. Eu gostaria de saber se ele está falando a sério. Sim, Luminobre, disse Techave assentindo. Isso seria um problema? Sinceramente, não sei. Ele não confiava nos grãos-príncipes, mas, como todos ali, pelo menos poderia vigiá-los. Se um deles se tornasse Aletkar, poderia conspirar à vontade. Mas também era verdade que mesmo uma breve visita poderia contribuir para estabilizar a pátria. O que seria mais importante? Sangue dos meus pais, pensou. Eu não fui feito para esses jogos e complôs políticos. Fui feito para empunhar uma espada e atacar inimigos. De qualquer forma, ele faria o que tivesse que ser feito. Você não me falou que tinha informações sobre as finanças do rei, Techave? Realmente, disse ela, enquanto continuavam a caminhar. O senhor tinha razão quando me pediu para examinar a contabilidade, pois parece que 3 grãos-príncipes, Tanadal, Ratan e Vama, estão muito atrasados em seus pagamentos. Além do senhor, só o grão-príncipe Sadias fez seus pagamentos adiantadamente, como exigem os preceitos da guerra. Dalinar assentiu. Quanto mais essa guerra se prolonga, mais os grãos-príncipes se sentem à vontade. Eles estão começando a se perguntar: por que pagar tarifas de guerra tão altas pelas transmutações? Por que não trazer os lavradores para que eles produzam alimentos aqui? Com sua licença, Luminobre, disse Techave, enquanto eles dobravam uma curva. Sua esquerda assistente caminhava atrás dela com várias folhas contábeis presas em pranchetas dentro de uma bolsa. Mas será que devemos mesmo desencorajar isso? Uma segunda fonte de suprimentos poderia ser um reforço valioso. Os mercadores já nos fornecem reforços, replicou Dalinar. Essa é uma das razões pelas quais eu não os expulsei. Eu não me importaria com mais um reforço,
Mas os transmutadores são a única forma que temos de controlar os grãos príncipes. Eles deviam lealdade a Gavilar, mas sentem muito pouco em relação a seu filho. Dalinar estreitou os olhos. Esse é um ponto vital, Techave. Você já leu as histórias que eu sugeri? Sim, Luminobre. Então você sabe. O período mais frágil da existência de um reino é durante a vida do herdeiro de seu fundador. Durante o reinado de um homem como Gavilar, os homens permanecem leais por respeito a ele. Durante as gerações subsequentes, os homens começam a se ver como parte de um reino, uma força que os mantém unidos graças à tradição. Mas no reinado do filho, este é o ponto perigoso. Gavilar não está aqui para manter todos juntos, e Aletkar ainda não tem tradição como reino. Temos que aguentar o suficiente para que os grãos príncipes comecem a se ver como parte de um conjunto maior. Sim, Luminobre. Ela não o questionou. Techave era profundamente leal a ele, assim como a maior parte de seus oficiais. Eles não se perguntavam por que era tão importante para ele que os 10 principados se vissem como uma nação. Talvez presumissem que era por influência de Gavilar. De fato, o sonho de uma Aletkar unida, acalentado por seu irmão, era parte do motivo. Porém, havia outra coisa. A tempestade eterna está vindo. A verdadeira desolação. A noite das tristezas. Ele refreou um estremecimento. As visões com certeza não lhe davam a impressão de que dispunha de muito tempo para se preparar. Escreva uma missiva em nome do rei, disse Dalinar, diminuindo os custos da transmutação para aqueles que fizeram os pagamentos em dia. Isso acordará os outros. Entregue a mensagem aos escribas de Elrocar e peça a elas que expliquem tudo a ele. Vamos torcer para que ele concorde. Sim, Luminobre, disse Techave. Se posso comentar, fiquei muito surpreso quando o senhor sugeriu que eu lesse aquelas histórias. No passado, essas coisas não eram particularmente do seu interesse. Eu tenho feito um monte de coisas nos últimos tempos que não são particularmente do meu interesse, nem dos meus talentos, respondeu Dalinar, fazendo uma careta. Minha falta de capacidade não muda as necessidades do reino. Você reuniu os relatos sobre o banditismo na área? Sim, Luminobre. Ela hesitou. Os índices são bastante alarmantes. Diga ao seu marido que eu lhe entrego o comando do 4º batalhão, disse Dalinar. Quero que vocês dois articulem um padrão melhor de patrulhamento para as colinas devolutas. Enquanto a monarquia aletiana tiver presença lá, não quero que aquilo seja uma terra sem lei. Sim, Luminobre, disse Techave, parecendo hesitante. O senhor compreende que esse patrulhamento exigirá 2 batalhões inteiros? Entendo, disse Dalinar. Ele já pedirá ajuda a outros grãos príncipes, cujas reações variaram do espanto à hilaridade. Ninguém lhe oferecera nenhum soldado. Esses batalhões vão se juntar ao batalhão que o senhor destacou para manter a paz nas áreas entre os acampamentos de guerra e os mercados externos na periferia, acrescentou Techave. No total, isso significa cerca de 1/4 de suas forças, Luminobre. As ordens permanecem, Techave. Providencie. Mas primeiro eu quero conversar com você a respeito da contabilidade. Vá para a sala da contabilidade e espere por nós. Ela assentiu respeitosamente. Sim, Luminobre, disse, e se retirou com sua assistente. Renarin se aproximou de Dalinar. Ela não ficou muito satisfeita com isso, pai. Ela quer que seu marido participe das lutas. Todos estão esperando que eu conquiste outra espada fractal e a dê a eles. Os Parshindianos possuíam fractais. Não muitas, mas mesmo uma só já teria causado surpresa. Ninguém sabia onde eles as tinham obtido. Em seu primeiro ano nas planícies, Dalinar tomara uma espada e uma armadura dos Parshindianos. Entregara ambas a Elrocar para que ele as repassasse ao guerreiro que considerasse mais útil a Aletkar e ao esforço de guerra. Dalinar entrou no palácio propriamente dito. Os guardas à porta saudaram ele a Renarin. O jovem mantinha o olhar à frente sem se fixar em nada. Algumas pessoas o consideravam frio, mas Dalinar sabia que ele estava
apenas preocupado. Eu estava querendo falar com você, filho, disse ele, sobre a caçada da última semana. Renarin baixou os olhos, envergonhado, e seu rosto adquiriu uma expressão sombria. Sim, ele tinha emoções. Só não as revelava com tanta frequência quanto os outros. Você sabe que não devia ter entrado em combate como fez, disse Dalinar em tom severo. Aquele demônio do abismo poderia ter matado você. O que você teria feito, pai, se fosse eu que estivesse em perigo? Eu não estou criticando sua bravura. Estou criticando seu discernimento. E se você tivesse tido um dos seus ataques? Então talvez o monstro tivesse me varrido do platô, respondeu Renarin amargamente. E eu não seria mais um peso inútil na vida de ninguém. Não diga isso, nem mesmo de brincadeira. Brincadeira? Pai, eu não posso lutar. Lutar não é a única coisa de valor que um homem pode fazer. Os fervorosos eram bastante assertivos a esse respeito. Sim, a mais elevada vocação de um homem era participar das batalhas, travadas no além, para retomar os salões tranquilinos. Mas o Todo-Poderoso aceitava a excelência de qualquer homem ou mulher, independentemente do trabalho a que se dedicassem. A pessoa apenas fazia o seu melhor, escolhendo uma profissão e um atributo do Todo-Poderoso para emular. Uma vocação e uma glória, como se dizia. Ou seja, trabalhar duro em uma profissão e tentar viver de acordo com um único ideal. O Todo-Poderoso aceitaria isso, principalmente se a pessoa fosse olhos claros. E quanto melhor fosse a linhagem olhos claros, mais glória inata teria a pessoa. A vocação de Dalinar era ser líder, e a glória que escolhera fora a determinação. Ele optara por ambas ainda em sua juventude, mas as enxergava agora sob um prisma muito diferente. Você tem razão, pai, disse Renarin. Eu não sou o primeiro filho de um herói a nascer sem talento para a guerra. Todos os outros se conformaram. Eu também vou. Vou acabar sendo o senhor de alguma cidadezinha. Isso se não me enfiar em algum devotário. O garoto olhou para a frente de novo. Eu ainda penso nele com o garoto, pensou Dalinar. Não era como o garoto, será? Embora ele já esteja em seu 20º ano. Por aqui tem gente que chama de garoto, um cara que tem 36. Embora ele já esteja em... Opa! Riso tinha razão. Ele subestimava Renarin. Como eu reagiria se fosse proibido lutar? Ficaria para trás, junto com as mulheres e os mercadores? Ficaria ressentido, principalmente contra Adolin. Dalinar sentira inveja de Gavilar quando os dois eram crianças. Renarin, no entanto, era o maior defensor de Adolin. Quase ainda usava o irmão mais velho. E era corajoso o bastante para entrar imprudentemente no meio de uma batalha em que uma criatura terrível esmagava lanceiros e varria fractários. Dalinar pigarreou. Talvez seja a hora de treinar você de novo no manejo da espada. A minha fraqueza de sangue não terá a menor importância se nós enfiarmos você em uma armadura fractal e lhe dermos uma espada fractal, disse Dalinar. A armadura torna um homem forte e a espada é quase tão leve quanto o ar. Pai, disse Renarin em tom inexpressivo, eu jamais seria um fractário. Você mesmo já disse que as espadas e armaduras fractais que tomamos dos parchendianos devem ser entregues aos guerreiros mais habilidosos. Nenhum dos grãos príncipes entregam seus despojos ao rei, disse Dalinar. E quem vai me criticar se, por uma vez, eu der um presente ao meu filho? Renarin parou no corredor, demonstrando uma emoção incomum. Os olhos arregalados e uma expressão ansiosa. Está falando sério? Eu lhe faço um juramento, filho. Se capturar outra espada e outra armadura, serão para você. Ele sorriu. Para falar a verdade, farei isso pelo simples prazer de ver o rosto de Sadias quando você se tornar um fractário pleno. Além disso, se sua força se igualar à dos outros, creio que sua habilidade natural lhe vai dar destaque. Renarin sorriu. Uma armadura não resolveria tudo, mas ele teria sua chance. Dalinar providenciaria isso.
Eu sei o que é ser o segundo filho, pensou ele, enquanto caminhava em direção aos aposentos do rei. Ofuscado pelo irmão mais velho, que você ama, mas ao mesmo tempo inveja. Pai das tempestades, eu sei mesmo. Ainda me sinto assim. Ah, bom luminobre Adolim, disse o fervoroso, adiantando-se de braços abertos. Kadash era um homem alto, de idade avançada, que usava a cabeça raspada e a barba quadrada, características de sua vocação. Tinha uma cicatriz bem no alto da cabeça, lembrança de seus anos como oficial do exército. Era raro encontrar no fervor um homem como ele, olhos claros que for um soldado. Mudar de vocação, na verdade, era uma atitude estranha para qualquer homem. Mas não era proibida, e Kadash ascendera consideravelmente no âmbito do fervor, considerando que começara tarde. Dalinar dizia que aquilo era um sinal de fé ou de perseverança, talvez de ambas. O templo do acampamento de guerra fora no início um grande domo transmutado. Dalinar pagara aos pedreiros para que o transformassem em um lugar adequado ao culto. Entalhes representando os arautos cobriam agora as paredes internas. As largas janelas a sotavento dispunham de vidros, de modo a permitir a entrada de luz. Esferas de diamante brilhavam agrupadas no teto. Compartimentos destinados à instrução, à prática e à avaliação dos diversos tipos de arte estavam distribuídos pelo recinto. Havia muitas mulheres ali naquele momento recebendo ensinamentos dos fervorosos. Poucos homens. Em uma conjuntura de guerra, era mais fácil praticar as artes masculinas em campo aberto. Ao lado de Adolim, Janala cruzou os braços e observou o templo com um óbvio desagrado. Primeiro uma loja de couro fedorenta, agora o templo? Pensei que fôssemos caminhar em um lugar pelo menos um pouquinho romântico. Religião é romântico. Não é não, replicou Adolim, coçando a cabeça. Amor eterno e todas essas coisas, certo? Ela o encarou. Vou esperar lá fora. Dando meia volta, ela se dirigiu para a saída com a criada. E alguém me arrume um palanquim. Adolim franziu o seio enquanto ela se afastava. Vou ter que lhe comprar alguma coisa bem cara para compensar isso. Não sei qual é o problema, disse Kadash. Eu acho a religião uma coisa romântica. Você é um fervoroso, disse Adolim taxativamente. Além disso, com essa cicatriz na cabeça, você não faz o meu tipo. Ele suspirou. Não foi tanto por causa do templo que ela se irritou. Foi pela minha falta de atenção. Eu não estou sendo uma boa companhia hoje. Está preocupado com alguma coisa, meu nobre? Perguntou Kadash. É sobre sua vocação? Você não tem feito muitos progressos ultimamente. Adolim fez uma careta. A vocação que escolher era duelar. Trabalhando junto com os fervorosos para estabelecer e cumprir objetivos pessoais, ele poderia mostrar seu valor ao Todo-Poderoso. Infelizmente, os códigos diziam que ele devia limitar seus duelos durante a guerra, pois duelos fúteis podiam provocar ferimentos em oficiais indispensáveis no campo de batalha. Seu pai, no entanto, evitava os combates cada vez mais. Assim, que sentido tinha não duelar? Santo homem, disse Adolim. Precisamos conversar em algum lugar onde ninguém possa nos ouvir. Kadash ergueu uma sobrancelha e conduziu Adolim até o outro lado do ápex central. Os templos Vorins eram sempre circulares, com um montículo no centro que, segundo o costume, tinha 3 metros de altura. O edifício, dedicado ao Todo-Poderoso, era mantido por Dalinar e por seus fervorosos. Todos os devotários podiam usá-los à vontade, embora muitos tivessem suas próprias capelas nos acampamentos de guerra. O que você quer me perguntar, meu nobre? Perguntou o fervoroso. Tão logo chegaram a um recanto mais isolado do vasto recinto. Kadash tinha uma atitude diferente, embora tivesse instruído e treinado Adolim durante a infância deste. Meu pai está ficando louco? Perguntou Adolim. Ou realmente pode estar tendo visões enviadas pelo Todo-Poderoso, como eu acho que ele acredita? É uma pergunta bem direta. Você o conhece há mais tempo que a maioria das pessoas, Kadash. E sei que você é leal.
Também sei que mantém os ouvidos abertos e presta atenção nas coisas. Portanto, sei que já ouviu os boatos. Adolin deu de ombros. Parece que é hora de ser direto agora. Presumo, então, que os boatos não são infundados. Infelizmente, não. Acontece sempre que há uma grande tormenta. Ele delira, fica se debatendo e depois diz que viu coisas. Que tipo de coisas? Não sei ao certo. Adolin fez uma careta. Coisas sobre os radiantes e, talvez, coisas que estão por vir. Kadash pareceu perturbado. Esse é um território perigoso, meu nobre. Suas perguntas me botam em risco de violar meus juramentos. Eu sou um fervoroso, pertenço a seu pai e sou leal a ele. Mas ele não é seu superior religioso. Não. Mas é o guardião deste povo em nome do Todo-Poderoso, encarregado de me proteger e de zelar para que eu não abuse da minha posição. Kadash apertou os lábios. Nessa situação, nosso equilíbrio é delicado. Você conhece bem a hierocracia, a guerra da perda? A igreja tentou assumir o controle, disse Adolin, dando de ombros. Os sacerdotes tentaram conquistar o mundo. Para o bem do mundo, eles alegaram. Isso foi parte da coisa, disse Kadash. A parte sobre a qual falamos mais frequentemente. Naqueles templos, a igreja se agarrava ao conhecimento. Homens não controlavam os próprios caminhos religiosos. Os sacerdotes controlavam a doutrina e uns poucos membros da igreja tinham permissão para estudar teologia. Eram ensinados a seguir os ensinamentos dos sacerdotes. Não o Todo-Poderoso, nem os arautos, mas os sacerdotes. Olha só. Ele começou a caminhar, conduzindo Adolin pelo perímetro interno do templo, passando pelas estátuas dos arautos. Eram 5 homens e 5 mulheres. Na verdade, Adolin sabia pouca coisa a respeito do que Kadash estava falando. Nunca se interessara muito pelas histórias que não se relacionavam diretamente ao comando de exércitos. O problema, meu nobre, era o misticismo. Os padres afirmavam que plebeus não conseguiriam entender a religião ou o Todo-Poderoso. Onde deveria haver franqueza, havia fumaça e sussurros. Os sacerdotes começaram a falar de visões e profecias, embora tais coisas tivessem sido denunciadas pelos próprios arautos. O esvaziamento é algo escuro e maléfico, e sua essência era tentar adivinhar o futuro. Adolin gelou. Espere, o que você está dizendo? Não se precipite, por favor, meu nobre, disse Kadash, virando-se para ele. Quando os sacerdotes da hierocracia foram derrubados, o Criador de Sóis fez questão de interrogá-los e examinar a correspondência que haviam trocado entre si. Foi descoberto então que não havia profecias, nem promessas místicas do Todo-Poderoso. Fora tudo uma desculpa inventada pelos sacerdotes para acalmar e controlar o povo. Tá igual alguma coisa, hein? Aonde você quer chegar com isso, Kadash? O mais próximo que me arrisco da verdade, meu nobre, respondeu o fervoroso, pois não consigo ser tão direto quanto você. Você acha que as visões de meu pai são invenções? Eu jamais acusaria meu gano príncipe de mentir, disse Kadash, nem de fraqueza mental. Mas não posso aprovar misticismos e profecias de forma alguma. Isso seria negar o vorinismo. Os dias dos sacerdotes já se foram. Os dias de mentir para o povo, de manter as pessoas nas trevas, já se foram. Eu acho que estão aumentando, hein? Agora, cada homem escolhe o próprio caminho e os fervorosos o ajudam a se aproximar do Todo-Poderoso através desse caminho. Em vez de profecias tenebrosas e pretensos poderes detidos por uns poucos, nós temos uma população que entende suas crenças e o relacionamento com seu Deus. Ele se aproximou um pouco mais de Adolin, falando suavemente. Seu pai não deve ser ridicularizado nem diminuído. As visões dele são verdadeiras. Isso é entre ele e o Todo-Poderoso. Tudo o que posso dizer é o seguinte. Eu entendo o que é ser assombrado pela morte e pela destruição trazidas pela guerra.
Vejo nos olhos de seu pai muito do que eu senti, mas pior. Minha opinião é que as coisas que ele vê são provavelmente mais um reflexo de seu passado que uma experiência mística. Então ele está enlouquecendo, murmurou Adolin. Eu não disse isso. Você sugeriu que o Todo-Poderoso não enviaria visões como essas. Sim. E que essas visões são um produto da mente de meu pai. Provavelmente, disse o fervoroso erguendo um dedo. Um equilíbrio delicado, como você vê, e particularmente difícil de ser mantido quando estamos falando com o filho do meu grão-príncipe. Ele estendeu a mão e segurou o braço de Adolin. Se alguém pode ajudá-lo, é você. Ninguém mais poderia se envolver, nem mesmo eu. Adolin assentiu lentamente. Obrigado. É melhor você procurar aquela jovem agora. Sim, disse Adolin, dando um suspiro. Receio que, nem mesmo com o presente certo, nós não ficaremos juntos por muito tempo. Renarin vai caçoar de mim de novo. Kadashi sorriu. Não desista tão fácil, meu nobre. Agora vá. Mas volte depois para conversarmos sobre sua vocação. Já faz tempo que você foi elevado. Adolin assentiu e saiu às pressas do templo. Depois de horas examinando a contabilidade com Techave, Dalinar e Renarin entraram no corredor que dava aos aposentos do rei. Caminhavam em silêncio, somente o martelar de suas botas ecoando nas paredes de pedra. Os corredores do palácio de guerra do rei se tornavam mais ricos a cada semana. Aquele mesmo antes era apenas mais um túnel criado por transmutação. Quando Elrocar se instalou no prédio, ordenou que melhorias fossem realizadas. Janelas foram abertas a sotavento. Pisos de mármores foram assentados. As paredes receberam entalhes e acabamento em mosaicos. Dalinar e Renarin passaram por um grupo de pedreiros que, cuidadosamente, entalhavam uma cena de Nalan Elin irradiando luz solar, com a espada da vingança erguida acima da cabeça. Eles pararam à porta da antessala do rei, um aposento grande e aberto, guardado por 10 membros da guarda real, vestidos de azul e dourado. Dalinar reconheceu cada rosto. Fora ele que organizara a unidade, escolhendo seus integrantes pessoalmente. Na antessala, o grão-príncipe Rutar aguardava uma audiência com o rei, com os braços musculosos cruzados sobre o peito. Cultivava uma barba negra bem aparada que lhe circundava a boca. Seu casaco de seda vermelha, curto e sem botões, que evocava um colete com mangas, não passava de uma anuência simbólica ao tradicional uniforme elitiano. Por baixo, via-se uma camisa pregueada branca, a calça era azul, com grandes bainhas. Rutar olhou na direção de Dalinar, fez um rápido aceno de cabeça, um pequeno sinal de respeito, e se virou para conversar com um de seus assistentes. Mas parou de falar quando os guardas da porta se afastaram para que Dalinar entrasse. Então bufou com ar contrariado. O livre acesso de Dalinar ao rei irritava os outros grão-príncipes. O rei não estava em seu salão de audiências, mas as amplas portas da sacada estavam abertas. Os guardas de Dalinar se detiveram quando ele entrou na sacada, seguido por um hesitante Renarin. A luz do lado de fora começava a minguar à medida que o crepúsculo se aproximava. Posicionar o palácio de guerra em uma elevação como aquela fazia sentido taticamente, mas o expunha a impiedosas tempestades. O que constituía um velho enigma de campanha? Era melhor escolher um lugar abrigado das tormentas ou um terreno elevado? A maioria dos grãos-príncipes teria escolhido a primeira opção. Seus acampamentos de guerra, situados nas fronteiras das planícies quebradas, dificilmente seriam atacadas, o que tornava menos importante a elevação do terreno. Mas os reis tendiam a preferir a altura. Naquele caso, por via das dúvidas, Dalinar encorajara Elrocar. A sacada era uma espessa plataforma rochosa talhada no alto de um pequeno pico e cercada por uma balaustrada de ferro. Os aposentos do rei se situavam no interior de um domo transmutado, no topo de uma formação natural. Rampas cobertas e escadarias davam acesso aos patamares mais baixos. O domo abrigava diversos servidores do rei,
guardas, guarda-tempos, fervorosos e parentes distantes. Dalinar tinha seu próprio aposento no acampamento, que se recusava a chamar de palácio. Elrocar estava apoiado na balaustrada. 2 guardas o vigiavam à distância. Dalinar fez sinal para que Renarin se juntasse a eles, pois queria conversar em particular com o rei. O ar estava frio. A primavera se instalara havia algum tempo, e perfumado com os doces aromas da noite. Petrobulbos em flor e rocha molhada. Abaixo, os acampamentos de guerra começavam a se iluminar. 10 círculos pontilhados por fogueiras de vigília, fogueiras para cozinhar, lampiões e esferas infundidas com seu brilho estável. Elrocar contemplava as planícies quebradas à frente dos acampamentos, que estavam totalmente às escuras, exceto pelo brilho ocasional de um posto de vigilância. Será que eles nos observam de lá? Perguntou Elrocar quando Dalinar se aproximou. Nós sabemos que seus bandos de saqueadores se deslocam à noite, majestade, respondeu Dalinar, pousando a mão sobre a balaustrada. Não posso deixar de pensar que eles nos observam. O uniforme do rei era o tradicional casaco longo com botões nas laterais, mas era largo e solto. Rufos de renda contornavam seu colarinho e suas mangas. Suas calças eram azul cobalto e tinham o mesmo corte largo das calças de Rutar. Dalinar achou tudo muito informal. Até os soldados estavam sendo influenciados por aquele grupo relaxado que se vestia com rendas e passava as noites em festas. Foi o que Gavilar previu, pensou Dalinar. Foi por isso que ele insistiu tanto para que nós seguíssemos os códigos. Você parece pensativo, tio, disse Elrocar. Apenas refletindo sobre o passado, majestade. O passado é irrelevante. Eu só olho para o futuro. Dalinar não concordava muito com nenhuma das afirmativas. Às vezes eu acho que consigo ver os Parshindianos, disse Elrocar. Sinto que se olhar por tempo suficiente, vou encontrá-los, alcançá-los para poder desafiá-los. Gostaria que eles lutassem comigo como homens de honra. Se eles fossem homens de honra, disse Dalinar, cruzando as mãos por trás das costas, não teriam matado seu pai como fizeram. Por que você acha que eles fizeram aquilo? Dalinar balançou a cabeça. Essa pergunta gira na minha cabeça sem parar, como se fosse um pedregulho rolando colina abaixo. Será que ofendemos a honra deles? Teria sido algum mal-entendido cultural? Isso significaria que eles têm uma cultura, mas eles são brutos primitivos. Quem sabe por que um cavalo dá coices ou um cão um machado morde? Eu nem devia ter perguntado. Dalinar não respondeu. Sentira o mesmo desdém, a mesma ira, nos meses que se seguiram ao assassinato de Gavilar. Ele compreendia a necessidade de Elrocar de desprezar aqueles estranhos parchemanos das terras selvagens, de considerá-los como pouco mais que animais. Mas ele os vira naqueles primeiros dias, e interagira com eles. Eles eram primitivos, sim, mas não brutos. Não eram idiotas. Na verdade, nós nunca os entendemos, pensou ele. Acho que esse é o principal problema. Elrocar, disse ele baixinho. Pode ter chegado a hora de discutirmos algumas questões difíceis. Por exemplo? Por exemplo, por quanto tempo vamos continuar com essa guerra? Surpreso, Elrocar se virou para Dalinar. Vamos continuar a lutar até que o pacto de vingança seja cumprido e meu pai vingado. Nobres palavras, disse Dalinar. Mas já estamos fora de Aletkar há 6 anos. Manter 2 centros de governo tão afastados não é saudável para o reino. Reis muitas vezes vão à guerra por períodos prolongados, tio. Raramente por tanto tempo. E raramente levam todos os fractários e grãos príncipes com eles. Nossos recursos estão sendo drenados. Enquanto isso, as notícias de casa dizem que as incursões dos Restianos em nossas fronteiras estão cada vez mais atrevidas. Nós ainda somos fragmentados enquanto povo. Demoramos a confiar uns nos outros. A natureza desta guerra prolongada também não está ajudando, pois não temos um caminho para a vitória
e o foco dos combates está mais em obter riquezas do que em conquistar territórios. Elhokar fungou. Um vento começou a soprar sobre o cume rochoso. Você diz que não há um caminho claro para a vitória? Nós estamos vencendo. Os ataques dos Parchendianos estão cada vez menos frequentes e com muito menos penetração a oeste do que antes. Matamos milhares deles nas batalhas. Não o bastante, disse Dalinar. Eles ainda atacam com força. O ser que está nos prejudicando tanto quanto a eles, se não mais. Não foi você o primeiro a sugerir essa tática? Eu era um homem diferente, cheio de mágoa e fúria. E não sente mais isso? Elhokar estava incrédulo. Tio, não posso acreditar que estou ouvindo isso. Você não está sugerindo seriamente que eu abandone a guerra, está? Quer que eu volte para casa como um cão machado que levou uma bronca do dono? Eu disse que eram questões difíceis, majestade, disse Dalinar, esforçando-se para controlar sua raiva. Mas têm de ser analisadas. Elhokar suspirou, aborrecido. É verdade o que Sadeas e os outros estão cochichando. Você mudou, tio. Tem alguma coisa a ver com essas suas crises, não tem? Isso não tem importância, Elhokar. Me escute. O que estamos dispostos a dar em troca da vingança? Tudo. Isto significa tudo que seu pai trabalhou para obter? Será que nós honraremos a memória dele solapando o que ele sonhou para Letkar em troca de uma vingança em seu nome? O rei hesitou. Você persegue os Parchendianos, disse Dalinar. Isso é louvável. Mas não pode deixar que sua sede de vingança o deixe cego para as necessidades do nosso reino. O pacto de vingança manteve nossos grãos príncipes focados. Mas o que acontecerá quando vencermos? Vamos nos dispersar? Acho que precisamos unir os grãos príncipes. Estamos lutando nessa guerra como se fôssemos 10 nações diferentes, uma ao lado da outra, mas não uma junto com a outra. O rei não respondeu imediatamente. Parecia estar absorvendo as palavras de Dalinar. Ele era um homem bom e tinha mais em comum com seu pai do que muitos desejariam admitir. Elhokar olhou para o outro lado e se apoiou na balaustrada. Você acha que sou um rei incompetente, não acha, tio? O quê? Claro que não. Você sempre fala sobre o que eu deveria estar fazendo e sobre o que está me faltando. Diga a verdade, tio. Quando você me olha, deseja ver meu pai em vez de mim. Claro que sim, disse Dalinar. O rosto de Elhokar adquiriu uma expressão sombria. Dalinar pousou a mão no ombro do sobrinho. Eu seria um péssimo irmão se não desejasse que Gavilar tivesse sobrevivido. Eu falhei com ele. Foi o erro mais terrível que cometi na vida. Elhokar olhou para ele e Dalinar sustentou seu olhar, erguendo um dedo. Mas só porque eu amava seu pai, não significa que ache que você é um fracasso. Nem que não ame você por seus próprios méritos. Aletkar poderia ter desmoronado depois da morte de Gavilar, mas você organizou e executou nosso contra-ataque. Você é um bom rei. O rei assentiu lentamente. Você tem ouvido leituras daquele livro de novo, não é? Tenho sim. Está falando como ele, sabia? Disse Elhokar, olhando para leste novamente. Logo antes de morrer, quando ele começou a agir de forma instável. Tenho certeza de que não estou tão mal. Talvez, mas está bem parecido. Falando em pôr um fim à guerra, fascinado pelos radiantes perdidos, insistindo para todo mundo ler os códigos. Dalinar se lembrou daqueles dias e de suas próprias discussões com Gavilar. Que honra podemos encontrar em um campo de batalha quando nosso povo passa fome? Perguntara o rei certa vez. Podemos falar de honra quando nossos olhos claros conspiram como enguias em um balde, deslizando um por cima dos outros e tentando se morder? Dalinar reagira mal a essas palavras, assim como Elhokar estava reagindo mal às suas palavras agora. Pai das tempestades. Estou mesmo começando a falar como ele, não estou? O que era perturbador e encorajador ao mesmo tempo. De qualquer modo, Dalinar entendera uma coisa. Adolin tinha razão.
Rocar e os grãos príncipes que o cercavam jamais aceitariam uma sugestão de retirada. Ele estava abordando o tema de forma errada. Bendito seja o Todo-Poderoso por ter me enviado um filho disposto a falar com franqueza. Talvez você tenha razão, Majestade, disse Dalinar. Terminar a guerra, deixar o campo de batalha com o inimigo ainda poderoso, isso nos envergonharia. Rocar assentiu. Fico feliz por você ter entendido. Mas alguma coisa tem que mudar. Temos que encontrar um meio melhor de lutar. Sadeas já tem um jeito melhor. Eu já lhe falei sobre as pontes dele. Funcionam bastante bem. E ele já capturou muitas gemas coração. As gemas coração são insignificantes. Tudo isso é insignificante se não encontrarmos o jeito de obter a vingança que todos queremos. Não vai me dizer que você gosta de ver os grãos príncipes competindo uns contra os outros e praticamente ignorando o nosso propósito aqui. Rocar ficou em silêncio, parecendo contrariado. Você deve uni-los. Dalinar se lembrou dessas palavras ecoando em sua mente. Uma ideia lhe veio à mente. Rocar, você se lembra do que Sadeas e eu lhe dissemos logo que chegamos aqui? Sobre a especialização dos grãos príncipes? Lembro, respondeu Rocar. Em um passado distante, cada um dos 10 grãos príncipes de Aletkar receberam uma tarefa específica para a gestão do reino. Um tinha a palavra final no tocante aos mercadores e seus soldados patrulhavam as estradas e todos os principados. Outro supervisionava juízes e magistrados. Gavilar gostava muito dessa ideia. Afirmava que era um recurso inteligente para forçar os grãos príncipes a trabalharem juntos, pois obrigava cada um a se submeter à autoridade dos outros. Mas as coisas já não eram feitas assim há séculos, desde a fragmentação de Aletkar em 10 principados autônomos. Rocar, e se você me nomeasse grão-príncipe da guerra? O rei não riu, o que era um bom sinal. Pensei que você e Sadeas haviam decidido que outros se revoltariam se tentássemos alguma coisa assim. Talvez eu tenha me enganado sobre isso também. Rocar pareceu considerar a ideia. Por fim, balançou a cabeça. Não. Eles mal aceitam minha liderança. Se eu fizer alguma coisa assim, eles vão me assassinar. Eu protejo você. Ora, nem as atuais ameaças contra minha vida você leva a sério. Dalinar suspirou. Majestade, eu levo a sério as ameaças contra a sua vida. Minhas escribas e meus assistentes estão examinando a Cília. E o que descobriram? Bem, até o momento não temos nada conclusivo. Ninguém reivindicou o crédito por ter tentado matar você, nem em boatos. Ninguém presenciou nada de suspeito. Mas Adolin está conversando com coureiros. Talvez ele encontre alguma coisa substancial. A correia foi cortada, tio. Veremos. Você não acredita em mim, disse Rocar com o rosto se avermelhando. Você devia estar tentando descobrir qual era o plano dos assassinos, em vez de me importunar com a pretensão arrogante de se tornar o chefe supremo de todo o exército. Dalinar rilhou os dentes. Eu faço isso por você, Rocar. Rocar o encarou por alguns momentos, com um lampejo de desconfiança atravessando seus olhos azuis, tal como ocorrera na semana anterior. Sangue dos meus pais, pensou Dalinar. Ele está piorando. A expressão de Rocar se amenizou logo e ele pareceu relaxar. Qualquer coisa que tivesse visto nos olhos de Dalinar o haviam tranquilizado. Eu sei que você faz seu melhor, tio, mas tem que admitir que tem andado estranho ultimamente. O modo como você reage às tempestades, a obsessão pelas últimas palavras de meu pai. Estou tentando entender. Ele estava fraco, disse Rocar. Todo mundo sabe disso. Não quero repetir os erros dele, e você deveria evitá-los também, em vez de escutar um livro que afirma que os olhos claros deviam ser escravos dos olhos escuros. O livro não diz isso, replicou Dalinar. O texto tem sido mal interpretado. Na maior parte, é uma coletânea de histórias ensinando que um líder deve servir as pessoas que lidera. Pá!
Foi escrito pelos Radiantes Perdidos. Eles não escreveram um livro, foram inspirados por ele. O autor foi Nahaldon, um homem comum. Elhokar o encarou, levantando uma sobrancelha. Veja, parecia dizer, você está defendendo o livro. Você está ficando fraco, tio. Não vou explorar essa fraqueza, mas outros vão. Eu não estou ficando fraco. Uma vez mais, Dalinar se obrigou a permanecer calmo. Essa conversa desandou. Os grãos-príncipes precisam de um líder para forçá-los a trabalhar juntos. Se você me nomear grão-príncipe da guerra, eu juro que protegerei você. Como proteger meu pai? Dalinar se calou. Elhokar desviou os olhos. Eu não devia ter dito isso. Você não merecia. Foi uma das coisas mais verdadeiras que já me disseram, Elhokar. Talvez você esteja certo em não confiar na minha proteção. Elhokar olhou para ele, curioso. Por que você reage assim? Assim como? Antes, se alguém lhe dissesse isso, você teria convocado sua espada e exigido um duelo. Agora você concorda. Meu pai começou a recusar duelos pouco antes de morrer. Elhokar bateu na balaustrada. Entendo porque você acha um grão-príncipe da guerra necessário. E pode ser que tenha razão. Mas os outros gostam muito da situação atual. Porque é confortável para eles. Se quisermos vencer, teremos que contrariá-los. Dalinar deu um passo à frente. Elhokar, talvez já tenha passado tempo suficiente. 6 anos atrás, nomear um grão-príncipe de guerra poderia ser um erro. Mas agora? Todos nós conhecemos melhor e já trabalhamos com os Parshendianos. Talvez seja o momento de dar o próximo passo. Talvez. Você acha que eles estão prontos? Vou deixar você me provar isso. Se me demonstrar que eles estão dispostos a trabalhar com você, tio, considerarei nomeá-lo grão-príncipe da guerra. Está bem assim? Era uma concessão válida. Muito bem. Ótimo, disse Elhokar. Agora vamos nos separar. Está ficando tarde e tenho que ouvir o que Rutar tem a dizer. Dalinar acenou uma despedida e caminhou de volta pelos aposentos do rei, seguido de perto por Renarin. Quanto mais pensava, mais sentia que aquela era a coisa certa a ser feita. Uma retirada não funcionaria com os aletianos, não com a atual mentalidade deles. Mas se conseguisse tirá-los de sua complacência e forçá-los a adotar uma estratégia mais agressiva. Dalinar ainda estava perdido em pensamentos, analisando o assunto, quando deixaram o palácio do rei e desceram as rampas até o local onde estavam seus cavalos. Ele montou em galante e assinou um agradecimento ao cavalariço que tomara conta do richadio. O cavalo já se recuperara do tombo durante a caçada e suas patas estavam novamente vigorosas. A distância a ser percorrida até o acampamento era curta e eles cavalgaram em silêncio. De qual grão-príncipe eu devo me aproximar primeiro? Pensou Dalinar. Sadeas? Não. Ele e Sadeas já eram vistos juntos com muita frequência. Se os demais grão-príncipes começassem a farejar uma aliança mais poderosa, acabariam se virando contra ele. Seria melhor se aproximar dos grãos-príncipes menos poderosos, para ver se poderia convencê-los a trabalhar com ele de alguma forma. Uma incursão conjunta a um platô, talvez? Ele acabaria tendo que se aproximar de Sadeas, mas não gostava da ideia. As coisas eram muito mais fáceis quando trabalhavam a uma distância segura um do outro. Ele... Pai, chamou Renarin, parecendo assustado. Dalinar aprumou o corpo e olhou ao redor, estendendo a mão para o lado como se fosse convocar sua espada fractal. Renarin apontou para o leste, a direção das tempestades. O horizonte estava escurecendo. Havia alguma previsão de grande tormenta para hoje? Perguntou Dalinar, alarmado. Eotibar disse que era pouco provável, informou Renarin. Mas ele já errou antes. Todo mundo podia errar quando se tratava de grandes tormentas, até mesmo guarda-tempos. Embora fosse possível prevê-las, não era uma ciência exata. Dalinar semicerrou os olhos, o coração palpitando. Sim,
Já podia distinguir os sinais. A poeira se levantando, os odores se modificando. E, embora fosse noite, deveria haver mais luz. Mas estava ficando cada vez mais escuro. O ar parecia mais agitado. Devemos ir para o acampamento de Aladar? Perguntou Renarin apontando. Estavam próximos ao acampamento do Grão-Príncipe Aladar e a cerca de 15 minutos do acampamento de Dalinar. Os homens de Aladar o acolheriam. Ninguém negaria abrigo ao Grão-Príncipe durante uma tempestade. Mas Dalinar estremeceu ao imaginar-se em um lugar desconhecido durante uma grande tormenta, cercado por servidores de outro Grão-Príncipe. Eles o veriam durante uma crise. Tão logo isso acontecesse, as intrigas se espalhariam como flechas em um campo de batalha. Vamos continuar, gritou ele, pondo o galante em marcha. Renarin e os guardas o seguiram. O estrépito dos cascos pareciam prenunciar a grande tormenta que se avizinhava. Inclinado para a frente, Dalinar estava tenso. O céu acinzentado se cobrira de poeira e folhas sopradas pelo paredão tempestuoso, e o ar se tornava cada vez mais tempestuoso. E o ar se tornava cada vez mais denso, em um úmido prenúncio. Nuvens carregadas toldavam o horizonte. Pai, gritou Renarin, você está... Temos tempo, gritou Dalinar. Por fim, eles se aproximaram da muralha irregular do acampamento dos Colin, onde foram saudados pelos soldados que ainda estavam ao relento. A maioria já se recolhera. Ao passar pelo posto de controle, teve que refrear galante, mas estava a curta distância de seus aposentos. Preparou-se então para reiniciar o galope. Pai, Renarin apontou para o leste. O paradão tempestuoso era como uma cortina no ar, deslizando velozmente na direção do acampamento. O compacto lençol de chuva tinha uma coloração cinza prateada que contrastava com o negro ônix das muralhas acima, e seu interior era iluminado por ocasionais relâmpagos. Os guardas que o haviam saudado já estavam correndo para um abrigo próximo. Vamos conseguir chegar, disse Dalinar. Nós... Pai, exclamou Renarin, emparelhando com ele e segurando seu braço. Sinto muito. O vento os açoitava. Dalinar rilhou os dentes e olhou para o filho. Por trás dos óculos, os olhos de Renarin estavam arregalados de preocupação. Dalinar olhou novamente para o paredão tempestuoso. Estava apenas a momentos dali. Ele tem razão. Entregou então as rédeas de galante para um ansioso cavalariço, que pegou também a montaria de Renarin e dos soldados da guarda cobalto. Os 5 desmontaram. O cavalariço disparou até uma estrebaria de pedra, puxou os cavalos. Dalinar quase o seguiu. Em uma estrebaria haveria menos gente para observá-lo, mas algumas pessoas à entrada de um barracão ao lado os chamavam ansiosamente. Seria um lugar mais seguro. Resignado, Dalinar correu até o barracão de pedra, acompanhado por Renarin. Os soldados abriram espaço para eles. Havia também alguns criados. No acampamento de Dalinar, ninguém era obrigado a enfrentar tempestades em tendas, mesmo que reforçadas, nem em frágeis barracos de madeira. E ninguém tinha que pagar para se abrigar nas estruturas de pedra. Os ocupantes do barracão pareceram atônitos ao verem o Grão-Príncipe e seu filho entrarem no recinto, e alguns chegaram a empalidecer quando a porta foi fechada. A única luz disponível provinha de algumas esferas de granada presas à parede. Alguém tossiu. Do lado de fora, lascas de pedras sopradas pelo vento colidiam contra a construção. Dalinar tentou ignorar os olhos inquietos ao seu redor. O vento uivava. Talvez nada acontecesse. Talvez daquela vez... A grande tormenta caiu. E tudo começou.